Boa tarde, segunda-feira, 16 de junho. O Unesp Notícias de hoje fala ao vivo com a vice-prefeita Estela Almagro. Entre os assuntos, o programa Minha Casa Minha Vida. Ministério Público cobra da Prefeitura um cronograma para erradicar as favelas em Bauru. Sorri cria parque adaptado para a inclusão de crianças. A gente começa a semana falando de habitação. O Ministério Público quer acabar com as favelas de Bauru. A promotoria cobra da Prefeitura um cronograma de ação. 11. Tudo bem? De 11 anos. Faz 22 anos que Elton mora com a mulher e 3 enteados no Jardim Niceia, zona sul de Bauru. Na casa dele, em vez de quintal, uma fossa. Tem que estar furando fossa, né? Puxando a água da rua, é emprestado. E aí, muitas casas pegando numa rede só. Então, falta bastante água para a população. É duro que você batalha aí, você paga imposto, tudo, e você não vê o resultado do seu trabalho, né? Então é difícil mesmo. A situação dele é parecida com a de outros moradores do bairro, que não têm infraestrutura nem saneamento. Bauru tem hoje cerca de 2.000 moradias precárias em 19 comunidades. Nesta rua, aqui no Jardim Niceia, pelo menos 25 famílias não contam com esgoto e nem água encanada. A iluminação chegou só até metade da rua. Outro problema é a falta de serviços de saúde. Na casa da Sheila, quando alguém fica doente, começa uma jornada para correr atrás de médico. A gente tem que se locomover do bairro para outro bairro para poder ser atendida com as crianças. Até para a gente adulto também, para passar pelo médico também é difícil também. Que tem que pegar número, acordar cedo, às vezes 4 horas da manhã para ir para outro posto de saúde em outro bairro, para a gente poder conseguir número para poder passar no médico. E às vezes a gente vai e nem consegue um médico. Volta às vezes sem ser consultado. Sem água e luz, moradores encontram dificuldades até mesmo para fornecer endereço na hora de solicitar algum tipo de serviço. Às vezes a gente precisa assim, de abrir uma conta ou às vezes alguma outra coisa que precisa de um comprovante, a gente não tem comprovante. Para a escola mesmo, sempre precisam para a escola, a gente não tem que pedir para os vizinhos. O bairro é antigo, tem mais de 30 anos. Para a Joana, que foi presidente da Associação de Moradores durante 4 anos, a situação já foi pior, mas ainda há muito que melhorar. A gente precisa de um posto de saúde, porque nós somos atendidos pelo posto do Jardim Europa. É muito longe. Tem que acordar de madrugada para conseguir uma consulta lá. É muito penoso. Precisamos de asfalto, terminar, dar continuidade. Antes do asfalto, água e luz. E esgoto, principalmente aqui para a Rua 6, que não tem. E um centro comunitário, para que as crianças e adolescentes possam receber algum curso. Para reduzir essas situações pela cidade, o Ministério Público cobra da Prefeitura um cronograma para erradicar as favelas em Bauru. O pedido é uma forma de pressionar a Prefeitura para direcionar para as moradias de risco algumas cotas dos programas de habitação popular, como Minha Casa Minha Vida, do governo federal. O programa Minha Casa Minha Vida, a lei que instituiu, por exemplo, ela determina que deverão ser atendidos prioritariamente aquelas pessoas que vivem em situação de risco, em situações onde a população está exposta a perigo, a situações insalubres, que é o que ocorre quando temos situações não urbanizadas, como no caso das favelas, das comunidades, dos barracos amontoados em ruas de terra, onde há um contato direto entre as pessoas e a sujeira, o esgoto, a falta de saneamento, as crianças brincando em água suja. Dessa forma, essas famílias não teriam que esperar para serem sorteadas. Todos os programas, penso eu, devam dar prioridade de atendimento a essas pessoas que estão em situação de maior risco, pessoas que estão em áreas invadidas, pessoas que estão em áreas em processo de reintegração de posse, áreas de risco em geral. Apesar da iniciativa, quando questionados se sairiam do Niceia, os moradores se dividem. Se vocês tivessem a oportunidade de sair daqui para morar numa outra casa, você aceitaria? Eu aceitaria, sim. Eu não sei, porque eu moro aqui há muito tempo, já estou acostumada aqui. Até para a parte de escola, para as crianças, é fácil para a escola. É em outro lugar, mas é fácil porque o ônibus vem buscar na porta de casa. A gente não precisa estar levando, não precisa estar pagando perua para levar para a escola.
5 crianças morar num apartamento, que nem aqui eles já estão acostumados a brincar livre assim, então no apartamento eles não iam se adaptar bem. Toparia sim. Sairia do bairro. Acho que seria melhor para você, para a família? Seria melhor para mim e para a família, sim. E ainda hoje a gente vai falar mais sobre esse assunto. A vice-prefeita Estela Almagro conversa com a gente ao vivo. Mais 13 casos de dengue foram confirmados em Bauru. No total, até hoje, em 2014, 292 pessoas tiveram a doença. Nenhuma morte foi registrada. Hora de saber como fica o tempo nesta semana. Veja os detalhes da previsão no mapa. As informações são do IPMET e do CPTEC. Céu parcialmente nublado em todo o estado de São Paulo. À noite pode chover no sul do estado. Em Bauru, a umidade do ar está em 49%. Os ventos sopram a apenas 2 km por hora. Hoje a temperatura variou entre 16 e 28 graus. Amanhã, a mínima prevista é de 17 e a máxima de 27 graus. O Brasil está entre os 5 países com o maior número de obesos no mundo. São mais de 20 milhões, sendo que outras 40 milhões de pessoas estão acima do peso. O Nesp Notícias quer saber o seguinte: você faz algum tipo de controle na sua alimentação? É possível participar pelo nosso site e também no aplicativo de interatividade disponível para quem tem TV digital e nos assiste pelo canal 46.1. Ainda hoje, a vice-prefeita Estela Almagro fala com a gente sobre projetos de habitação em Bauru. E logo depois do intervalo. Sorri cria parquinho infantil adaptado. O Nesp Notícias volta já já. De volta com o Nesp Notícias e agora a gente fala de educação. Quase 9 milhões de pessoas vão fazer as provas do Enem neste ano. Em relação ao ano passado, a quantidade de inscritos é 20% maior. As provas serão aplicadas nos próximos dias 8 e 9 de novembro. O Enem é a porta de entrada para universidades federais e outras instituições de ensino. Durante as férias, o Zoológico de Bauru tem cursos especiais para as crianças. Neste ano, o tema do curso será Copa do Mundo A Vitória Animal. E o objetivo é apresentar curiosidades de alguns animais que fazem parte da história do futebol, como o canário e o tatu-bola. São 3 opções de cursos divididas por faixa etária e que custam entre R$ 55 e R$ 100 reais. As inscrições devem ser feitas até quarta-feira aqui no Centro de Educação Ambiental do Zoológico. O sorteio das vagas será no dia 21 pela Loteria Federal. Outras informações pelo telefone 3203-5229. Guilherme Tavares para o Nesp Notícias. E criança gosta de diversão. Para facilitar a brincadeira de todas elas, a Sorri criou um parquinho adaptado, uma forma de não deixar ninguém de fora da brincadeira. Neste carrossel cabe todo mundo, até quem precisa de um assento um pouquinho diferente. São 2 bancos comuns e 2 espaços para cadeiras de rodas. O que não muda de uma criança para outra é a diversão. Oi, Alan! Dá para ver a satisfação no rosto do Alan. Tchau, Alan! Ele está adorando porque ele não gostava. Sempre levava ele num parquinho na Barra, nunca gostou. E aqui para ele nossa, tá adorando. Parquinho normal, como que tinha que fazer para levar ele? Ele não aceitava, de jeito nenhum. Só de ir, ele já não queria nem ir no brinquedo. Aqui você acha que ele veio tranquilo para ele? Tranquilo, tá até longe de mim, coisa que não fica. O parquinho adaptado foi construído na Sorri, em Bauru. Foram investidos R$ 33 mil que vieram do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O recurso vem de incentivos fiscais. São brinquedos que ajudam crianças e adolescentes na reabilitação e na inclusão. O principal para eles é conviver com outras crianças. Então, como os brinquedos são adaptados para criança com deficiência e sem deficiência, isso proporciona que eles interajam e façam também parte da reabilitação em termos sensoriais, de uma maneira lúdica, gostosa. Por vezes, a criança que tem alguma deficiência motora, uma deficiência física, ela é privada de sensações, né? Até o próprio pisar na grama, rodar, girar, ele agora tem a condição de fazer no equipamento dele, na cadeira de rodas dele, convivendo com outras crianças.
A casinha do Tarzan tem escorregador e gangorra, com um banquinho para quem fica uns minutinhos fora da cadeira de rodas. Até o balanço foi feito com travas de segurança, para ninguém se machucar. A casinha de bonecas continua baixinha, mas com espaço de sobra para passar uma cadeira de rodas. Dá para Ana Luísa entrar e sair facilmente e lá dentro brincar com a mesa e com os brinquedos adaptados. A mãe aprovou. A primeira coisa que ela quer, chega aqui, quer entrar na casinha hoje. Ela gostou. Além do investimento no parquinho, outros R$48 mil foram destinados a equipamentos. Estes aqui ajudam as crianças nas aulas de informática. Esses equipamentos são materiais adaptados, né, onde a gente utiliza para favorecer um pouquinho mais o desempenho das crianças perante a questão da comunicação, o desempenho motor dela perante aos equipamentos adaptados, tá bom? Então a gente tem alguns tipos de mouse, né, onde são utilizados como acionadores, onde favorece um pouquinho mais a questão da localização das figuras quando estão no computador. Temos a colmeia. Para que serve essa colmeia? A colmeia é para a gente direcionar um pouquinho mais o favorecimento motor quando está digitando. Para não bater em mais de uma tecla ao mesmo tempo. Isso. Brinquedos e equipamentos um pouco diferentes, mas que fazem essas crianças se sentirem um pouco mais iguais. E amanhã tem mais um Jogo do Brasil. A seleção enfrenta o México na Arena de Fortaleza. O jogo é a partir das 4 horas da tarde e a Rádio Unesp FM transmite a partida. A emissora faz parte de uma rede pública de rádios organizada pela Empresa Brasil de Comunicação. A Unesp FM pode ser sintonizada aqui em Bauru na frequência 105,7. No próximo bloco a gente fala com a vice-prefeita Estela Almagro. Vamos falar sobre o programa Minha Casa Minha Vida. O Unesp Notícias volta já já. De volta com o Unesp Notícias, a gente volta a falar sobre habitação. Vamos conversar com a vice-prefeita e responsável em Bauru pelo programa Minha Casa Minha Vida, Estela Almagro. Estela, muito obrigado pela sua presença aqui no Unesp Notícias. Satisfação é nossa. A gente viu agora há pouco uma reportagem, né, mostrando a dificuldade enfrentada por pessoas que moram em comunidades, no caso, no Jardim Niceia. Queria começar perguntando, é possível acabar com as favelas em Bauru? Eu acho que, vou começar pelo termo, né? Acabar é um termo muito pesado. Eu não comungo daqueles que partilham uma lógica higienista do urbanismo, né? Modernizar a cidade é pôr fim nas favelas. Primeiro, você tem que respeitar que essas comunidades vivem por algumas décadas nesses locais. Alguns moradores, deu para ver aí pela entrevista, que já falam isso. Você frequenta aquela escola, aquele posto, aquele mercado, é o pastor da sua igreja, o padre, é o vizinho que você briga, o lugar onde você tem a conta. Isso tem que ser respeitado. O município já viveu uma experiência de ação comunitária junto com a prefeitura, questão de 3, 4 mandatos atrás, em que um grande desfavelamento foi feito na cidade. E você volta para os lugares onde essas famílias saíram e elas voltaram para esses espaços. Um exemplo é a comunidade de São Manuel. Então você precisa ter uma ação integrada. Eu acho que Bauru precisa ter uma política de habitação, e isso só é possível através de uma secretaria de habitação. E o programa Minha Casa Minha Vida, ele só vai perdurar com quanto tenha um governo federal que continue mantendo. Mas os municípios não podem ser refém dos programas federais nem estaduais. Então, para você ter uma política pública de habitação, você precisa ter um orçamento próprio, né? E você batalhar para fazer isso. Nós tínhamos mais de 20 quando assumimos o governo. Nós fizemos uma ação com a comunidade do Jardim Ivone, que é a que eu defendo. Você urbaniza o bairro. Você vê que as pessoas têm apego pelo bairro. O que ela não tem apego é pelo esgoto a céu aberto, é pela dificuldade em acessar a escola, é pela dificuldade em acessar a unidade básica de saúde, é pela dificuldade de energia, de conseguir o endereço e fazer o carteiro chegar na sua casa. Então, a lógica do poder público, na minha visão, é de que você precisa urbanizar esses espaços. Então, você levar a melhoria de qualidade de vida para a casa, para a habitação de qualidade lá onde ela vive, você fazer o asfalto, drenagem, levar energia, o tratamento de esgoto e dar acesso aos outros serviços essenciais, como em todos os outros bairros da cidade. Esse cronograma pedido pelo Ministério Público será realizado? Necessário, válido, porém desnecessário. O Minha Casa Minha Vida já atende demanda dirigida, né? O Minha Casa Minha Vida não obriga você a destinar aquele percentual ali
permite que destine até 50. Nós estamos em tratativas com pelo menos 12 comunidades. É claro que você não pode brincar aqui daquele processo muito desagradável que rodou o mundo com o Estado que tirou a força mais de milhares de famílias lá em São José dos Campos, que é o caso do Pinheirinho. Tem que dialogar com a comunidade, ver a possibilidade dessa transferência, de forma que não signifique que você tire 20 famílias aqui e amanhã essas foram 20 para o apartamento ou para uma outra casa em outra região e novas 20 volte para esse espaço. Então é muito mais complexo. É uma ação que precisa ser coordenada por várias secretarias. É multidisciplinar. Então, eu tiro 130 famílias. O que fica no lugar? Tem que ficar um bosque, tem que ficar um parque, tem que entrar algum tipo de equipamento, porque senão esse espaço volta a ser ocupado. Se quando a comunidade de São Manuel tivesse saído, né, por ocasião do desfavelamento com o Fortunato, algo tivesse sido criado no espaço, essa urbanização tivesse chegado, efetivamente as mais de 50 famílias que estão lá hoje não estariam. Agora, se o processo tivesse sido adequado, as 50 famílias também não teriam querido voltar para aquele espaço. Então, nós não podemos ter pressa, nós vamos produzir um relatório, claro, o prefeito nos pediu, nós vamos produzir o relatório. Tenho conversado constantemente também com o Dr. Gabo, sempre que possível, até por ser o nosso promotor do urbanismo. Agora, eu deixo sempre muito clara a minha visão como pessoa política e que cuida dessa questão de habitação de interesse social. Você não acaba com a miséria por decreto. Você não acaba com a dificuldade de infraestrutura decretando que está acabado. Então, é um processo longo, detalhado, que você conversa, respeita os limites da população. E se você tivesse uma estrutura própria de habitação, que é o que eu defendo, você teria que buscar áreas, nem que você desaproprie essas áreas, no entorno de todas essas comunidades, e você construir ali pequenos residenciais, que você abrigasse essas famílias, que você alojasse essas famílias, mas no próprio bairro. Você falou de uma estrutura própria de habitação. O que seria isso? Uma secretaria voltada para esse tema, uma secretaria de habitação. Eu acho inconcebível que uma cidade do nosso tamanho, com mais de 400 mil habitantes, e com o tamanho dos problemas que a cidade tem, e que acumula aí por muito tempo, você não tem essa estrutura. Você precisa ter equipe própria, orçamento próprio. Hoje nós temos, fruto de várias conversas com o nosso prefeito, nós temos uma estrutura razoável, né, vinculada ao gabinete, que é uma coordenadoria de habitação, onde nós sediamos o Minha Casa Minha Vida. Agora, isso não é definitivo. Então, você precisa pensar em ter dentro da lógica da máquina pública uma estrutura que pensa a habitação e o urbanismo da cidade. Você, e com foco no social. Você, como vice-prefeita, pode dizer para a gente por que essa cidade não tem uma secretaria de habitação? Então? Não é por falta de eu ter pedido, pode ter certeza absoluta. Esse debate já foi público, inclusive. Eu defendo isso desde a nossa campanha, em 2008, antes de assumirmos juntos, em 2009. Até um certo ponto, houve um compromisso do prefeito Rodrigo, de público, inclusive, de dizer, vamos criar uma secretaria de habitação, Bauru precisa, comporta. No entanto, isso ainda não aconteceu. Como vice é coadjuvante e atua junto, então a gente está sempre ali pedindo, mostrando o que precisa. Agora, a ação é ação executiva, né? Você precisa poder dialogar com o legislativo e dizer, o município precisa, vamos criar essa estrutura. Cidades muito, mas muito menores do que Bauru no nosso entorno, conta ou com um departamento ou com uma secretaria de habitação. Bauru precisa, é uma necessidade para a cidade com a realidade urbanística que nós temos hoje no município. O programa Minha Casa Minha Vida já entregou aí mais de 3 mil imóveis, está na segunda fase, na segunda parte da segunda fase, vai entregar mais 2.200, serão sorteados agora em junho. Exato. Né? Qual que é o dia do sorteio? Dia 28 no Noroeste, a partir das 8 horas da manhã. São 2.206 unidades habitacionais, das quais parte delas já está reservada para demanda com as 11 comunidades que nós já estamos dialogando, e desde que haja perspectiva dessa mudança e de ação de urbanização no espaço onde elas deixariam de estar, nós teremos aí mais de 600 famílias dessas áreas de risco sendo atendidas em ações do programa Minha Casa Minha Vida. São muitas unidades, a gente já mostrou aqui no Nesp Notícias algumas vezes essas unidades e alguns problemas nas unidades também. Alguns problemas na manutenção, na conservação desses imóveis. Você acredita que é necessário acompanhar mais de perto os beneficiários para não deixar que os imóveis sejam degradados ou tenham algum tipo de problema? Sem dúvida. Aquilo que é responsabilidade da construtora, a Caixa faz muito bem, então exige que seja reparado. Aquilo que é fruto do desgaste, do uso inadequado, da dificuldade de convivência com essa nova realidade, é fruto do trabalho técnico-social. Nós tivemos o trabalho técnico-social sendo desenvolvido por uma vertente, na primeira fase. Nessa segunda fase, nós já estamos trazendo um monte de mudanças, várias adequações que nós estamos providenciando, porque são 15 meses de trabalho técnico-social que é remunerado não pelo município, ele é remunerado também pelo governo federal a partir do Ministério das Cidades. Então, é uma boa remuneração.
E você pode sim contratar uma equipe e fazer de uma forma que esses 15 meses reste com um dividendo um pouco maior, mais positivo para essa adaptação que as famílias precisam para esse novo convívio, essa nova realidade. A gente mostrou na reportagem, você também já comentou um pouquinho, mas eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso. A gente mostrou que as pessoas têm medo, têm receio de sair de onde elas estão para ir para um imóvel, num lugar mais urbanizado, né? Como juntar essas duas coisas? Dar dignidade aos moradores sem expulsá-los de onde eles sempre viveram, então? Eles fogem justamente dessa lógica higienista, né? De que vai ter o preconceito, e realmente tem. A gente chegou a ter sorteios em que as pessoas diziam, mas se for ter morador da favela aqui, nós não vamos querer morar. Já teve pessoas que desistiu, foi sorteada, e não era uma pessoa que não precisasse, que precisava, comprovadamente. Então, lidar com esse preconceito só reforça a minha posição, a de que o ideal é que a gente busque a área nos entornos, urbanize esses espaços e mantenha as pessoas nos lugares onde sempre viveram, só que com dignidade, urbanizando e garantindo qualidade de vida para elas. Claro que em alguns casos o trabalho técnico e social pode ajudar muito essa nova fase e essa adaptação. É isso que a gente tem procurado fincar o pé agora e buscar fazer de uma maneira mais efetiva para que na fase 3 seja ainda melhor do que na 2 e lá não acabe esse programa, né? Que essa lógica do governo continue e que a gente possa ter a fase 3 e que seja melhor, depois a 4, a 5, que a gente acabe com o déficit, com a demanda habitacional do município, mas trazendo de fato salubridade para a vida do povo, né? Que as pessoas fiquem nas casas, que não venda, que não alugue, que não ceda. Quer dizer, tudo isso tem que ser trabalhado. E isso você não resolve da noite para o dia. É um trabalho meticuloso, com muita paciência, para você de fato mudar a vida das pessoas, porque mudando a vida dessas, você muda a vida da cidade. Mas não pode ser, olha, eu quero tirar essa favela daqui. Eu quero trazer vida para esse ambiente onde as pessoas vivem e que não tem condições dignas. Pelo menos da minha parte, isso é compromisso. Stella, muito obrigado pela sua participação aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço a oportunidade, Lélia, foi um prazer. O Nesp Notícias termina agora. Lá no nosso site você pode rever as reportagens desta edição. Acesse e comente. A gente volta a se encontrar amanhã às 5h30 da tarde. Tchau!